Olá, bando de irmãozinhos estudiosos, bem-vindo a mais uma live dessa missão da Escola Sabatina em áudio e vídeo aqui no YouTube. E estamos aqui para falar da nossa quinta semana de estudo. Estamos falando sobre Vivendo para Deus essa semana. Só para te contextualizar, segundo trimestre de 2017, estamos falando sobre Apacenta Minhas Ovelhas, que são as duas epístolas de Pedro, 1ª e 2ª Pedro, tá bom? Então vamos ao nosso verso temático desta semana, que está em 1 Pedro, capítulo 3, verso 12. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males, ou o mal, certo? Então vamos ver o seguinte, porque nós temos que falar sobre como viver para Deus. Então, apesar de nós termos essa natureza humana, que é a natureza pecaminosa, a gente vai cometer muita porcaria por aí, a gente peca pra caramba, a gente tem que entender então como é esse negócio do viver para Deus. E entender que mesmo os cristãos, os discípulos, eles sempre entenderam essa faceta do ser humano de ter essa natureza de que nós somos falhos. Então nós temos que entender como fica essa viver para Deus com a nossa falha constante, tá bom? Então a gente vai pontuar alguns temas bem rápidos aqui, que é o primeiro seguinte, o cristão, num geral, a Bíblia fala, né, Pedro fala, a gente talvez devesse ter o mesmo modo de pensar. Mas não é exatamente o mesmo modo de pensar, porque ele cita nos próprios textos, inclusive a gente já leu quando a gente fala de frutos do Espírito, acho que foi no trimestre passado, das funções diferentes que as pessoas podem ter na igreja, como a igreja é uma analogia que a gente tem com uma árvore, que tem vários ramos, cada um faz uma coisa diferente, ou é um corpo, onde as pessoas têm, uns são perna, outros são mão, outros são braços, outros são pés, outros são cabeça, certo? A gente tem diversas funções diferentes que a igreja precisa, a igreja usa essas funções, então a igreja de Cristo precisa dessas pessoas, que elas consigam funcionar de forma diferente, porém o objetivo de todas elas é que algo seja feito. Sua perna, seu braço trabalham todos para você que chegue a um lugar, se equilibre e pegue alguma coisa. O objetivo é pegar alguma coisa. Mas a perna, o pé, o braço, a mão fazem coisas diferentes para que você alcance esse objetivo. Assim também são diferidos os dons do Espírito, cada um tem para atribuir a funções diferentes no ministério de Cristo. Então você, que mesmo que acha que você não tem um dom que seja principal, tem a noção que trabalhar no bastidor ou em qualquer função é importante. O importante é fazer isso com zelo, como diz o nosso tema dessa semana, vivendo, focando, que é para Cristo. Lembrar também da questão dos frutos do Espírito, dos dons do Espírito, que é o fruto do Espírito de profetizar ou falar de Deus para outras pessoas é tido como um dos principais, tá bom? Então tudo que leva à pregação do Evangelho é tido como uma das coisas mais importantes que alguém cristão pode fazer, portanto também é a missão da igreja, certo? Então, quando tem o mesmo modo de pensar, imagine desta forma. É o mesmo objetivo, é o viver em comunhão. O seu braço não pode brigar. Entende? Quando alguém faz um transplante de órgão, qual que é o grande problema? É que um órgão de outra pessoa entre ali e comece a haver rejeição. Então, o cristão tem que trabalhar para que ele faça a sua função e não gere rejeição a ele, nem ele rejeite aos outros do trabalho, ok? Mas que todos trabalhem para que tudo funcione corretamente. Esse é o mundo idealizado no qual a gente gostaria que você vivesse. Como nós somos pecadores, nós fazemos bobagem todo o tempo. Que aí entra a questão de sofrer, porque nós sofremos juntos por quê? Porque a gente continua pecando, mas o nosso objetivo é estarmos com Deus e servirmos a Deus. Nós todos estamos fazendo coisas que são desviadas disso. Nós sofremos por isso e também vão sofrer aqueles que, no final, mas só no julgamento, aqueles que não quiserem seguir aos ensinamentos de Deus. Isso vai acontecer por opção deles. Fazer o quê? A gente tenta convencê-los do contrário, só isso. Mas a questão de sofrer na carne, então, faz com que nós acabemos nos unindo, porque nós precisamos que pessoas nos suportem, nós precisamos de amigos que pensem de certa forma parecido, que entendam nossas tribulações, para que a gente possa conversar, certo? Formamos também uma unidade. Estou buscando aqui para ver se tem alguma coisa importante nesse tema que eu posso estar faltando aqui, porque a gente vai emendar isso com a questão da aceitação, da demonstração final de que um cristão realmente resolveu seguir a Deus, que é aquele momento, aquele evento, de certa forma, também social, que alguém diz publicamente às pessoas que ele deseja viver com Cristo, que é o batismo. O batismo é quando você aceita o sofrimento de Cristo
que veio por nós morrer para que nós tivéssemos a sua graça, o perdão, certo? Que a gente pudesse aceitá-la. Como a gente já fala muitas vezes, aceitar o perdão é por tua conta, ele está ali, só que você tem que acreditar em Cristo para poder aceitar o perdão dele nas coisas que ele disse que você deveria fazer. Você só falar que Jesus perdoa todo mundo, mas se você realmente não está seguindo Jesus de coração, como você pode aceitar alguma coisa dele? Então, você tem ali questão do batismo, que o batismo é um foco principal, porque ele mostra como você deseja seguir a Cristo. Então nós formamos ali então pessoas agora que desejam estudar a sua palavra, voltar a sua vida para viver com Cristo. Então essas pessoas deveriam demonstrar os frutos do Espírito, como a gente fala, que nada mais que é um bom convívio, um bom trabalho, pessoas dispostas, pessoas que têm energia e alegria de fazer o trabalho de Deus. Tá bom? Então seria mais esse o ponto do renascido. A gente tem aqui agora uma parte que a lição vem falando sobre, provavelmente, só para esclarecer um ponto que, de certa forma, é um pouco polêmico. Porque existem religiões por aí que elas não toleram a sexualidade. Tem religiões aí que não só isso, elas talvez entusiasmem demais. E o que a Bíblia tem com isso? Qual deve ser a vida do cristão? Porque existe uma questão muito grande de discussão que, obviamente, a lição, aqui o material de estudo não quis entrar, que é a discussão de vestuário, questão de ornamentação da própria pessoa, não estou falando de ambiente, tá? Ornamentos, vamos colocar dessa forma. Que fica aquela questão de o que pode e o que não pode. Tenha em mente que qualquer regra que a gente crie é uma regra falha baseada num princípio maior. Quais são os princípios maiores? Os princípios maiores são dos irmãos não tentarem uns aos outros. Princípio da pureza, princípio que você se mantenha no foco daquilo que Cristo criou. Cristo criou a natureza sexual para ser um elo enorme de ligação entre o marido e a mulher. Por isso, provavelmente, você vai ver religiões que entusiasmam ou recomendam que as pessoas se guardem para o casamento, certo? Que no mundo hoje parece quase impossível, mas que elas cheguem virgens para o casamento. Você vai ler religião sim, provavelmente. Provavelmente você vai ler a Bíblia e você vai descobrir coisas nesse ritmo, ok? Então, você tem essa questão de como a sexualidade hoje está envolvida. Então, o que tem de estranho nessa história toda que a gente deveria pensar? É que como o mundo explora a sexualidade de maneira muito aberta, de vez em quando vem uma sanção ou outra que está muito zoneado isso aí nos comerciais, aí vem, não, esse comercial desse produto não pode mais usar, só pode usar depois de tal horário, as pessoas tentam fazer isso. Mas vamos ser sinceros, com rede social, tudo aberto hoje, internet para qualquer um, a exploração é muito grande. E infelizmente isso dá muita publicidade, dá muita audiência para quem vai, então gera muito dinheiro. Então isso cada vez mais é explorado, isso acaba se tornando hábito, isso vem para a nossa sociedade, você vê como as pessoas se portam, como elas se vestem, o que elas pensam a respeito. Então, queria deixar para você aí que a Bíblia não é contra a sexualidade. O problema é que a sexualidade deveria acontecer entre marido e mulher e não do jeito que anda ocorrendo abertamente para todo mundo. Não é recomendação bíblica, eu espero que se você tiver a oportunidade de seguir a recomendação bíblica, você siga. Mas que você entenda, porque é só você ir para alguns consultórios de psicólogos ou você ir para alguns médicos e você vai descobrir muita coisa que acontece porque as pessoas não seguem essas recomendações. Tá? Você vê muitas coisas que realmente acontecem de maneira ruim com famílias, em termos de estrutura, você vê em relação à saúde, coisas que acontecem, tudo porque a gente está desviado o foco de achar que tudo é liberado. Não existem regras. Quem vive desse jeito, um dia vai ser julgado pelo jeito que resolveu viver. Se você resolver viver para Cristo, tenha em mente o que é que Cristo planejou para você, tá bom? É um assunto meio delicado para se discutir, mas faz parte do viver para Cristo, tá bom? Bem, vamos ver que a gente tem, acho que eu vou finalizar o vídeo já. E uma última questão, a gente teve no verso temático da semana passada, falando sobre o que o amor cobre a multidão de pecados. Como que o amor cobre a multidão de pecados? Colocando em pouquíssimas palavras, porque o amor faz você se tornar tolerante, o amor faz com que você tenha maior facilidade de perdoar. Acabou, é isso. Imagine que o amor é aquilo que cobre porque as pessoas desejam te perdoar.
As pessoas que te amam querem te perdoar. Então, como elas querem isso, elas simplesmente vão lutar para que você peça o perdão, para que elas possam perdoar, para que Deus te perdoe e você peça para Ele para que corrija o seu caminho. Basicamente é isso, é muito simples. Se as pessoas têm o ditado que Deus joga o nosso pecado e cobre porque joga no fundo do abismo do oceano, então imagina que o amor é esse oceano gigante que existe, que cobre o nosso pecado, não deixa a gente chegar até ele, tá bom? E pessoal, foi isso, foi um pouquinho sobre como viver como um cristão. Foi um tema relativamente aberto para a gente trabalhar, provavelmente a gente estude um pouco mais. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreve no canal se você quiser, se quiser receber a notificação, clica aí no sininho também, que ajuda bastante no canal, tá bom? Eu agradeço muito a sua audiência, a sua paciência, te vejo semana que vem, um grande abraço, tchau, tchau!